houve e tem havido uma confusão generalizada a respeito de conceitos muito técnicos da responsabilidade civil que envolvem as obrigações de meio, as obrigações de resultado, a responsabilidade civil subjetiva, a responsabilidade civil objetiva e, por fim, a inversão do ônus da prova, tudo isso dentro do contexto do erro médico, da responsabilidade civil médica. Mas eu não vou falar sobre isso. Não entrei aqui para dar uma aula técnica, não entrei aqui para desfazer essa confusão que realmente há, que existe. Entrei aqui para dizer o seguinte: essa temática ela é tão complexa, ela envolve o conhecimento tão aprofundado da responsabilidade civil, que a confusão ela é mesmo normal que se tenha hoje em dia. Porque nem todos os profissionais do direito que atuam hoje tiveram o privilégio e a oportunidade de ter aulas de direito civil com um professor como eu tive, por exemplo. E eu acabei de postar lá na rede social desse meu caro professor, eu acabei de postar, eu sei que isso foi uma ideia que ele teve já há 2 meses, mas eu vi agora, então eu acabei de postar a minha ideia lá, e a minha ideia foi, eu disse lá: professor, se o senhor abandonar o Facebook, se o senhor sair do Facebook por conta de discussões políticas, por conta de comentários que são feitos a teor de política, e se o senhor abandonar esta rede social, saiba, o Facebook está perdendo nada mais, nada menos que o maior conhecedor do direito privado nacional com quem eu já tive oportunidade de me relacionar, de conhecer, de trocar ideias. E esse meu professor foi o autor deste livro aqui, que eu não vou mostrar o nome dele agora, vou deixar o nome para depois. Então eu estou aqui hoje prestando uma homenagem a esse meu professor ao vivo, como fiz ao professor desembargador Franco Cocuza. Abri aqui a live para colocar ao vivo a minha ideia sobre aquilo que eu coloquei lá no post por escrito. E vejam só o tamanho dessa obra, que é a obra dele, é a dissertação de mestrado dele. Pequena no volume, grandiosa no conteúdo. Como grandiosas todas foram as aulas que ele proporcionou a todos nós lá da turma de 2001 da Faculdade de Direito de Osasco. E eu, linkando aqui com uma aula que nós tivemos, a questão de 3 semanas, a respeito do comportamento estudantil, eu dizia, você estudante, você tem que, logo de cara, logo no início dos seus estudos acadêmicos, na área do direito principalmente, você já tem que estar atento a que as pessoas estão observando você. As pessoas já estão começando a formar o conceito a seu respeito. Né? Isso que você está realizando hoje, as atitudes que você está tomando hoje, vão refletir na sua credibilidade logo ali em breve. Logo assim que você estiver no 4º, 5º ano da faculdade, no 6º ano, que é, né, o primeiro ano que você caiu no mercado de trabalho jurídico, seja nos exames de OAB, seja nos exames de concursos públicos, seja na advocacia, a sua credibilidade ela já está formada com base naquilo que você apresentou ao longo do curso. E eu dizia nessa aula que logo ao cabo do 1º semestre eu já mudei a minha postura ali. E por quê? Qual foi o motivo? O que definiu essa mudança? E eu queria completar aquela aula com essa daqui agora. O que definiu esta mudança segundo a qual eu usava bermuda no 1º semestre da faculdade, e a partir do 2º semestre já do 1º ano da faculdade eu falei, esse aqui não é o local para isso. Esse aqui não é o local para isso, eu não posso, eu estou equivocado. Né? Eu não estou no local adequado, né? A minha vestimenta não está adequada ao local aonde eu quero frequentar. Então, se eu escolhi esse local, eu preciso me colocar de maneira adequada a esse local aqui. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu terminou o 1º semestre, eu fiz ali as minhas provas, terminei as minhas provas, fui para minhas
para as minhas férias de julho. E na primeira aula de agosto, né, eu entrei na classe e entrei atrasado na classe deste professor. Né, desse professor, que eu vou dar o nome dele aqui ao cabo da aula, ao meu caro professor, a pessoa que encaminhou os meus estudos de Direito Civil. Se hoje eu estou aqui dando aula de Direito Civil, se hoje eu tenho os meus alunos de Direito Civil, eu devo isso a esse professor. Então eu estou aqui, mais uma vez, prestando uma homenagem a ele. Eu entrei atrasado na aula desse professor, entrei ali com uns 5 minutos de atraso, e na hora que eu entrei, quando eu entrei na aula desse professor, eu percebi que o pessoal da classe ficou meio assim, né? Eu percebi que me olharam meio torto, mas eu também estava sempre chegando atrasado também, como eu disse, a postura mudou, né? E o professor falou assim: foi o senhor que tirou nota 10 na minha prova? Eu falei: sim, prova de Direito Civil, né? Matéria de Direito Civil. Isso era o segundo ano da faculdade. Então eu falei: sim, eu tirei nota 10 na prova de Direito Civil, sim. E ele me perguntou: muito bem, então, o senhor chegou atrasado, me chamou a atenção por eu ter chegado atrasado, como sempre fez questão de chamar, sempre manteve a postura na sala de aula, postura que eu hoje mantenho na minha sala de aula também, né? Postura que o aluno deve respeitar o horário de entrada na sala de aula. Se não conseguiu chegar no horário, pelo menos bate na porta, pede licença, é assim que tem que ser. E aí eu entrei, sentei, ele me deu autorização para eu sentar, e logo seguiu com a aula esse meu professor de Direito Civil. Ele seguiu com a aula e ele estava sempre dando aula, e eu peguei essa mania. E conforme eu vou dando aula para os meus alunos, eu vou rememorando aquilo que eu falei. Eu vou rememorando através de perguntas. Você vai trazendo os temas que você abordou ali 2 meses atrás, no semestre passado, e você vai dizendo para eles: vocês entenderam? Vocês estão vendo como uma coisa é toda linkada na outra, principalmente o direito civil, que é o direito do nascimento, aliás, antes do nascimento, desde que protege desde o nascituro até depois da morte da pessoa, por meio, né, do direito sucessório. Portanto, o direito civil, ele é um link, ele é a vida da pessoa. O direito civil, na verdade, ele é a vida da pessoa humana e também da pessoa jurídica. Então, linkado que é o direito civil, o professor ele sempre tem essa oportunidade de fazer perguntas, não é, sobre aquilo que ele já ensinou. Então, ele está lá no tema do segundo semestre e está tudo baseado naquilo que ele ensinou no primeiro semestre. Bom, o professor foi ali ensinando, e ele tinha ensinado bens. Todo mundo sabe que no primeiro semestre de Direito Civil, a gente aprende sobre os bens, não é? E ele tinha ensinado bens acessórios, principais, bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, esse tipo de coisa. E esse professor, ele tinha nos ensinado a respeito de bens móveis e imóveis. E ele, dando a aula, uma hora parou: eu ensinei para vocês, ele disse, eu ensinei para vocês do que se trata, o que são os bens móveis por antecipação. Bens móveis por antecipação. Vejam, o professor ele já tinha ensinado aquilo no primeiro semestre, e lá no segundo semestre ele parou a classe na primeira aula e o que são bens móveis por antecipação. E daí ele perguntou, ele jogou a pergunta para a classe silenciou e não deu outra. Ele falou: então vamos perguntar para o aluno, e eu estava de bermuda, né? Vamos perguntar para o aluno que tirou 10 na prova, né? E ele me dirigiu a pergunta: o senhor, o que é um bem móvel? O que é um bem móvel por antecipação? O senhor sabe o que é isso? O senhor tirou nota 10, o senhor sabe. Eu falei: sim, professor, eu sei o que é um bem móvel por antecipação. Um bem móvel por antecipação é aquele bem que hoje é imóvel. Então, hoje ele está colocado numa situação de imobilidade, ele é imóvel, porém, por antecipação, eu já sei que ele se tornará um móvel. Ele será um móvel. No futuro, esse bem que hoje é imóvel será um móvel, né? Então, por antecipação, o bem que hoje é imóvel se tornará móvel. Eu falei: existe um exemplo que o senhor deu em sala de aula, inclusive, que é o exemplo da árvore, né? Da árvore, né? Um eucalipto plantado no chão, que hoje é um bem imóvel, e por antecipação nós já sabemos que ele servirá ao corte, ele será cortado e ele se transformará num bem
móvel, uma cadeira, uma mesa. Então ele, o eucalipto, né, a árvore que está ali plantada, hoje é um bem móvel por antecipação. Hoje ele é um imóvel e será um móvel no futuro. E dei a resposta para ele desse jeito que eu estou dando aqui agora para vocês. Lancei essa resposta para ele e ele na hora, o professor, ele absorveu como correta essa resposta e eu na hora percebi aquela pergunta, aquele momento foi um momento divisor de águas para mim. Na verdade, aquele momento foi um momento em que eu percebi, eu estou sendo chamado numa responsabilidade que ela é toda minha. Eu tenho que estar atento aqui a todo momento sobre o que eu estou fazendo. A minha presença aqui ela não pode ser meramente física. Eu tenho que estar aqui concentrado o momento inteiro, o tempo inteiro naquilo que o professor estará dizendo. E eu passei a partir desse momento, todas as aulas, me encaminhar às aulas com o Código Civil nas mãos. E eu ia para a aula com o Código Civil nas mãos e eu ficava ali atento ao que o professor estava me perguntando, aquilo que ele estava perguntando para a classe, porque eu sabia que eu poderia ser chamado a responder de novo. E o curso foi passando assim, o curso foi se desenrolando assim, até que quando a gente estava lá pelo no quarto ano da faculdade já, então essa história aconteceu no segundo ano, eu já estava no quarto ano da faculdade, a gente passou o terceiro ano ali estudando o direito obrigacional, os contratos, a responsabilidade civil, né? Prendemos tudo ali, e é ali que na responsabilidade civil, inclusive, que estava essa questão da obrigação de meio, da obrigação de resultado, responsabilidade civil subjetiva, responsabilidade civil objetiva, que não há essa confusão entre esses conceitos, e eu abro uma outra aula aqui para explicar isso, e quem quiser, no Facebook tem uma explicação lá, teve um aluno que me questionou a esse respeito, eu postei que a responsabilidade civil médica do profissional liberal, pessoa física, é sempre subjetiva, né? Apuradamente a gente aprova da culpa. O aluno me questionou, ele disse que nas obrigações de resultado, nas cirurgias plásticas estéticas não é assim, e eu já disse, olha, você está confundindo tudo, não vamos confundir as coisas, você está confundindo tudo, aí está confundindo laranja com banana, não dá para a gente conversar desse jeito. Vamos estabelecer uma conversa técnica aqui, passei lá para ele o conteúdo técnico de como é que isso funciona, tá lá nas minhas redes sociais, tá lá no Facebook, daqui a pouco eu posto aqui para vocês. E esses dias a professora Fernanda, a advogada doutora Fernanda, lá de Chapecó, que trata com direito médico, também fez um post ao vivo sobre isso, aqui no Instagram, muito bom, muito excelente, eu até fiz um comentário, falei, olha, tá muito jóia, você tratou de forma técnica isso, meus parabéns. Então lá no quarto ano, voltando para o quarto ano, eu estudei direitos reais com esse professor, né? Direitos das coisas, a gente chama. Então, o direito civil ele vai sendo um escalonamento, ele vai seguindo uma ordem, direitos reais, e fui para o quinto ano com ele, direito de famílias no primeiro semestre e direito de sucessões no segundo semestre. Quando era ali pelo começo do quinto ano, eu era estagiário da magistratura nessa época, e o que eu fazia? Eu era matriculado à noite, não é? As minhas aulas formais na faculdade eram todas à noite. O que eu fazia de manhã? À tarde eu fazia estágio na magistratura, né, no fórum. E à noite eu ia para a faculdade lá em Osasco. Então, de manhã eu estava com o meu tempo ocioso. O que eu fazia? Eu pedia para os professores das outras matérias, algumas matérias que eu não tinha ido muito bem, né? A gente sabe, tem alguns professores que têm alguma dificuldade também em lecionar, a didática às vezes não vai legal, outros professores não estão num momento legal. Então assim, nem sempre a gente tem todos os créditos que a gente faz, vamos dizer assim, créditos na faculdade, todas as matérias a gente tem assim, aquela absorção de conteúdo que é necessária mesmo para você chegar e já sair arrebentando, fazendo tudo quanto é prova, passando nas provas, que é o que eu falo sempre aqui, tem que sair passando, estudando, sendo escolhido, é o que eu falo sempre aqui, tem que estudar para ser escolhido. Se quis fazer, tem que ir para cima mesmo, estudar de verdade para ser escolhido mesmo, de verdade. Bom, o que eu fazia de manhã? Eu ia e batia na porta dos professores, né? Chegava lá, professor, deixa eu fazer uma pergunta, eu posso estudar, eu posso entrar na sua classe aqui de manhã? Eu fico lá no fundo quietinho, prometo que eu não falo nada, não faço nenhuma pergunta, não vou perturbar, mas eu posso assistir sua aula, porque eu fiquei sabendo que a aula do senhor é muito boa, né? Então, meu irmão mesmo, ele estava usando no quarto ano, eu estava no quinto, meu irmão estava no quarto, os professores do meu irmão teve um professor José Fernandes Rama, desembargador aposentado do tribunal, José Fernandes Rama. Assim, é uma coisa fantástica ter aula com um professor desse. É uma coisa fantástica.
Aonde ele ia, eu ia atrás, o professor. Né? Aonde ele ia para aquela classe, eu ia também. Ele ia na outra classe, eu ia também. Ele ia na outra classe, eu ia também. Porque assim, aprender com esses mestres é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Então eu aproveitava tudo. E nos intervalos eu ia para a biblioteca estudar. Né? Ficava estudando. Quando eu vinha aqui na grade e não tinha um professor bom, eu ia para a biblioteca e ia estudar. Bom, eu cheguei eu estudei Direitos Reais com esse professor no 4º ano e fui estudar, professor de Direito Civil, esse meu professor, e fui para o 5º ano com ele à noite. E o que eu fiz? Ele começou a dar aula para uma turma no 3º ano de manhã. De manhã ele começou a dar uma aula para uma turma no 3º ano. No 3º ano, né? E dava aula para a gente no 5º ano à noite, Direito de Família. E no 3º ano dava aula sobre direito de obrigações para uma outra turma de manhã. E eu pedi, professor, para o meu professor da noite, o senhor me deixa entrar aqui para assistir as suas aulas aqui de manhã no 3º ano? Daí ele falou assim para mim, ele falou, Wendel, aqui você não vai ganhar nada, porque você já aprendeu isso aqui, de noite você já teve essas aulas comigo, não vai adiantar nada você de manhã entrar aqui para você estudar tudo de novo, você já viu essa matéria? Eu falei, não, mas eu insisto. Se o senhor me permitir, eu quero estar aqui nas aulas. Eu falei, então tá bom, então vamos combinar. Você pode entrar nas aulas aí, fica ali e a gente vai estudando, aí eu vou dando as aulas. E esse professor começou a lecionar para esse 3º ano. Ele pegou então a turma no 3º ano, ele não pegou a turma no 2º ano, como pegou a minha turma. Porque lá na Faculdade de Direito de Osasco, a gente tinha lá, né, o professor que pegava a turma no 2º ano, ia com a turma no 2º, 3º, 4º e 5º ano. Então assim, se você pegasse um professor top, numa matéria top para direito civil, importantíssima, assim, é o esqueleto do direito das pessoas. Se você pega um professor top, 2º, 3º, 4º e 5º ano, ele te passa tudo o código. Ele te passa o código do artigo 1º até o 2046, se eu não me engano, aqui do código de 2002. Do artigo 1º até o artigo 2046. Tudo de forma sistemática, sistematizada. Pois bem, eu entrei na sala desse professor e fiquei lá no 3º ano, fiquei quietinho lá, cumprindo o que ele tinha me pedido para eu ficar quietinho lá, fiquei quietinho. Uma aluna pediu a palavra para fazer uma pergunta para ele, em meio à aula em que eu estava, uma das aulas em que eu estava. E essa aluna fez uma pergunta, uma aluna muito boa, estudiosa e tal, só que o professor não tinha ensinado para ela, o professor não tinha deixado claro para ela sobre como se dá a aquisição da propriedade imobiliária no nosso país, no 2º ano. Tá? No ano anterior, e isso é basilar, o professor de Direito Civil, quando ele entra numa turma para dar aula, logo no 1º ano ele já tem que dizer logo qual é a forma de aquisição da propriedade mobiliária e da propriedade imobiliária. E ele já tem que dizer logo, a forma de aquisição da propriedade mobiliária, móvel, é pela tradição. E a aquisição da propriedade imobiliária é pelo registro da escritura no cartório de registro imobiliário. Sem o registro, todo mundo sabe disso. Sem o registro, não há aquisição da propriedade imobiliária. Simplesmente você não se torna dono, e é importante, todo mundo tem que saber isso. O Brasil inteiro deveria saber isso. Só que as pessoas não sabem. A gente precisa propagar. Nós que somos do direito, nós temos que propagar isso. Que a aquisição da propriedade imobiliária, então a pessoa só se torna proprietária do apartamento dela, da casa dela, do terreno dela, do sítio dela, da chácara dela, da fazenda dela, tá, do terreninho dela, se ela fizer o registro no cartório de registro imobiliário. Sem esse registro, ela não é a proprietária. E a aluna fez uma pergunta, e segundo a pergunta que a aluna fez, ela estava concatenando na cabeça dela, ela estava trazendo na pergunta uma ideia de que, pela mera lavratura da escritura pública, sem registro, a pessoa já se tornava proprietária do imóvel. E veja, isso é basilar. O aluno que vai para o 3º ano da Faculdade de Direito, ele já tem que ir com essa informação. Isso é fundamental. E o que aconteceu? Esse professor, que era o meu professor da noite, que pegou essa turma no 3º ano, percebeu que essa aluna não tinha essa base do 2º ano. Ninguém tinha falado para ela. Ninguém tinha dito para ela que ela... Eu tô sem... Ih, agora que eu percebi que eu tô sem microfone aqui. Tá dando para me ouvir aí? Puxa, agora que eu percebi que eu tô sem microfone aqui. Vocês estão me ouvindo? Escreve para mim aí, por gentileza.
Porque já caiu a minha live domingo já, que eu tava falando dos pais são mestres. Agora se eu não conseguir essa daqui, então tá dando para ouvir direitinho? Gi, tá dando para ouvir a Gi, minha aluna, minha estagiária. Tá dando para ouvir Rafa, tudo bem? Lá do Paraná, de Curitiba. Todos os meus amigos estão aí, todo mundo. A Jéssica continua aí que entrou por primeiro. Obrigado, gente. Então vamos lá, legal. Vamos seguir com o raciocínio aqui. Então aquela aluna, ela não tinha essa base. Ela não sabia, ela chegou no terceiro ano crua naquele ponto. Tá? Ela chegou sem saber que para você adquirir a propriedade imobiliária, você tem que registrar a escritura. Ela achou que a mera lavratura da escritura já lhe garantia a propriedade imobiliária. E quando ela lançou essa pergunta para o professor que tinha pedido para eu ficar quietinho, sabe o que ele fez comigo? Ele chegou para mim e falou assim, Wendel, eu estava meio deslocado lá, eu acho, Wendel, você, faz um favor para mim. Não, faz um favor não, ele era meu professor, então ele como professor ele tinha o direito de dar a determinação. Você, corrija a pergunta da aluna e responda a pergunta da aluna. Eu falei, mas como, professor? Como assim? Como que eu vou corrigir uma colega minha? Ele falou, não, isso é básico, aqui a gente vai fazer com respeito, de forma respeitosa, mas é necessário, é absolutamente necessário que seja corrigido o pressuposto da pergunta que foi feita pela aluna. O pressuposto está equivocado. Não é? E ele falou para mim, corrija, e além de corrigir a pergunta, dê a resposta da pergunta. Falei, pois bem, pedi licença para a colega, né? Eu conhecia ela, era minha amiga, eu pedi licença com todo jeito, falei, olha, o pressuposto que está equivocado nessa pergunta é o seguinte, a mera lavratura da escritura pública, ela não gera a aquisição imobiliária. É necessário que essa escritura pública seja levada ao registro imobiliário e que a partir do registro, então, a pessoa se torna a proprietária desse imóvel. E a partir da correção desse pressuposto equivocado dessa pergunta, eu dei a resposta para ela, falei um pouco sobre o sistema germânico, sobre o sistema francês, sobre o sistema romano, sobre a aquisição da propriedade imobiliária, passei tudo ali que esse meu professor havia me passado, então eu estava apenas transmitindo o conhecimento, eu estava apenas passando para frente o conhecimento que esse meu professor tinha me proporcionado. E assim a gente encerrou aquele ano do curso, o quinto ano, eu voltei lá para as minhas aulas da noite do Direito de Família, cursei o primeiro semestre, entrei no segundo semestre de Direito Sucessório e eu ficava atento com esse professor, por quê? Porque esse professor, toda vez que a bola ia pingar e eu ia ter que chutar, era assim que funcionava. O professor ele ia lançar uma pergunta para a classe e na medida em que houvesse aquele, hoje a minha filha fala, né? Tri, 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 tri. O que acontecia? A pergunta vinha para mim. Como veio lá no primeiro dia do segundo semestre do segundo ano de faculdade? Então, fazia 4 anos já que eu ia para a classe, eu ia ligado, eu tomava um café, tomava Guaraná em pó para poder ir à noite para a aula, ligado, porque eu sabia que ali eu ia ter conteúdo, dali eu ia retirar material importante, material que ia me servir. E aquilo que eu digo, ia me servir de forma imediata. E me serviu ali, naquele momento. Não demorou nada. Eu vou dizer como que não demorou nada. Ali em janeiro, então a gente se formou. Dezembro de 2001 a gente se formou. E agora eu estou linkando então com aquela aula que ficou, tá no YouTube essa aula. A aula sobre a postura do estudante. Em janeiro a gente estava colando grau. Quando foi em janeiro, eu dei um abraço nesse professor, eu fiz questão de dar um abraço nele. Por quê? Porque esses caras são os caras que nos levam para frente. Não é o cara que bate nas nossas costas, não é o cara que só elogia a gente, tá? Não é o cara que dá nota 9 pra gente quando a nossa prova valia 6, 5, 4. Não é esse cara que empurra a gente. O que empurra a gente é o cara que fica ali em cima de você, que pega no seu pé, é o cara que está ali para ficar em cima de você, falando, ó, vamos estudar. Esse cara é o cara que a gente deve primar pelo contato com ele, é o cara que a gente deve seguir, esse é o cara que a gente deve seguir, esse é o professor que a gente deve estar ao lado dele. Sabe onde eu fui uma vez? Eu fui no gabinete desse meu professor, fui no gabinete de trabalho dele, para dizer, sabe o que? Eu era estagiário da magistratura de primeiro grau de jurisdição. Só existia
estagiário de primeiro grau de jurisdição. Sabe o que eu fui pedir no gabinete desse meu professor? Eu fui pedir um estágio no gabinete dele. Eu fui pedir um estágio, nem existia essa figura. Nem existia essa figura. Nem existia a figura de estagiário de segundo grau. Nem existia. Eu bati lá na porta do gabinete dele, falei com ele durante a aula, bati e falei, olha, eu quero fazer estágio aqui, eu quero aprender como é que funciona em segundo grau aqui. E aí ele me disse na ocasião, olha, primeiro que não existe essa figura, na justiça de segundo grau, e outras, lá você está perto da sua casa, você está perto da faculdade, você tem condições de estudo, volta para lá, estuda lá, a gente fica na faculdade, a gente estuda junto, você vai conseguir chegar onde você quer, você vai conseguir ser juiz, não esquenta a cabeça, nós vamos fazer esse trabalho junto, nós vamos te encaminhar, tá? Nós vamos encaminhar o seu estudo, você está estudando, é o que importa e vamos que vamos. Então, ali em janeiro, eu colei grau, e na hora que eu fui colar grau, eu fui dar um abraço nele, nesse professor, abracei esse professor, falei, olha, muito obrigado, eu estou preparado para poder estudar, estou preparado para poder fazer os concursos públicos, e ele me disse o seguinte, assim, acredite se quiser, tá? Acredite se quiser, mas isso aconteceu. É até meio inacreditável, mas acredite se quiser. Ele me deu um abraço e falou assim, aguardo você em junho na magistratura, Wendel. Eu falei assim, nossa senhora, né? Mas será? Mas agora é janeiro, é junho, não tem 6 meses daqui até lá, né? E daí eu comentei com meu pai, chamei meu pai e falei, pô pai, o professor acabou de me falar isso, né? E a gente já tinha essa admiração por esse professor, toda vez que eu chegava em casa eu falava pro meu pai, pai, hoje aconteceu isso, né? Então, a situação tá assim, meu estudo tá desenvolvendo assim. Aí em janeiro eu recebo uma informação dessa, eu comentei, falei, pai, poxa vida, né? Que coisa. Bom, não deu outra. Como eu já comentei na aula passada aqui com vocês, em abril foi a nossa prova de primeira fase da magistratura aqui em São Paulo. Aliás, a Rafaela tá aí. A Rafaela tá aqui, a Rafaela Nagaroli, lá de Curitiba. Rafa, você tá aí? Eu acho que a Rafa deu um rolê. Foi dar um rolê. Ela passou aí. Ela é lá de Curitiba. E eu estava comentando com ela esses dias que eu fui lá pro concurso público do Paraná também. Para fazer concurso público lá no Paraná. Oi, Rafa, tudo bem? Eu estava comentando com ela que eu cheguei até a terceira. Depois eu vou contar o tombo que eu tomei lá na magistratura do Paraná, na terceira fase. A segunda eu arrebentei. Vou contar depois um dia aqui a ligação que eu fiz pro meu pai e pra minha mãe de lá de Curitiba. Quando eu terminei a prova de segunda fase, lá em Curitiba, prova de segunda fase, eu acabei de terminar a prova, passei a mão no orelhão, liguei pra minha casa e falei, eu não tinha dinheiro pra nada, né? Falei, pai, mãe, pode comprar minha passagem. Mas como assim? Eu falei, não, eu passei pra terceira fase. Não, mas como que você sabe isso? Eu falei, não, eu tenho certeza que eu passei. Porque eu passei. Eu passei porque eu sabia tudo. Eu sabia tudo que foi perguntado nessa prova, né? A gente tinha acabado de mudar a lei de juizados especiais num ponto lá que era muito central. O Supremo tinha dado uma decisão naquela semana sobre o assunto. Eu estudei a decisão, caiu a decisão. Eu falei, eu sabia, não deu outra. Eu passei em 4º lugar para a terceira fase lá no concurso público do Paraná. Para a terceira fase. Só que eu já vou adiantar. Na terceira fase eu fui o último colocado. Fui reprovado, fui o último colocado. Depois eu conto por que aqui, tá? Agora eu tô voltando aqui pro concurso de São Paulo. Então, Rafa, quase que a gente foi parceiro de tribunal aí, tá? Não deu. Fica pra próxima. Enfim, voltando. Aqui, eu fiz a minha prova de primeira fase aqui em abril, na magistratura aqui em São Paulo em abril. E passei. Era 64, era a nota de corte, eu passei com 64, certinho. 64, passei. Tirei exatamente 64. Acertei uma questão sobre o Frei Galvão. Eu vou admitir aqui, eu desconhecia essa situação. Havia lá 5 alternativas. Eu coloquei a minha alternativa no Frei Galvão. Eu vou admitir aqui, eu admito. Eu não sabia na época, hoje eu sei tudo. Por quê? Porque eu sou agradecido a isso. Eu sou muito agradecido a essa ocasião. Eu fui estudar muito, eu fui saber muito o que é, porque eu sou agradecido a isso. Só que na época eu não sabia e eu dei um chute no Frei Galvão. E o meu chute foi certeiro. 64 nota de corte, eu passei com 64, fui para a segunda fase. Aí já tá lá na outra aula quando que foi a segunda fase. A segunda fase eu digo que foi no dia 22 de junho de 2002, porque no dia 30 de junho, que era um domingo, foi a final Brasil e Alemanha da Copa do Mundo de 2002, Coreia-Japão. Então eu digo lá na outra aula já.
Só que eu passei nessa prova. Eu passei nessa prova de segunda fase, aqui também em São Paulo, eu passei nela. Sabe por que eu passei nela? Porque até um dia antes de eu fazer a prova foi domingo, até um dia antes, eu digo isso sempre eu digo isso. Até um dia antes, no sábado, eu estudei até 10 horas da noite. Até 10 horas da noite. Então assim, você que é concurseiro, você que vai fazer exame de OAB, não caia nessa conversa, eu já disse isso aqui. Não caia nessa conversa de que um dia antes da prova você tem que relaxar. Não, você não tem que relaxar. Você tem que relaxar depois que você passar na prova. Depois que você passar na prova, aí você dá uma relaxadinha, porque depois você vai ter que começar a trabalhar. Tá? Aí você vai ter que começar e vai trabalhar forte. Trabalhar forte, também tem que trabalhar concentrado também. Se fosse juiz substituto, promotor substituto, delegado de polícia, vai trabalhar, vai cair para os rincões aí, vai trabalhar, vai pegar matéria que você nunca viu na vida. Vai pegar matéria que você nunca viu na vida. Eu nunca tinha estudado direito previdenciário, nunca tinha estudado direito previdenciário. Na faculdade não teve direito previdenciário. No edital do concurso na época não tinha direito previdenciário. A minha primeira audiência que eu fiz na vida, a hora que eu entrei num fórum, foi aposentadoria rurícola, lá em Junquerópolis. Então, você tem que chegar, daí você vai ter que chegar, você vai ter que olhar a lei, você vai ter que ter um livro na mão. Na época não tinha nada de internet, você não conseguia consultar nada. Você não conseguia consultar nada. Você tinha que chegar e você tinha que fazer audiência. Você tinha que ler o processo, atender as partes, ouvir todo mundo, ouvir. Se você não sabe da sentença na hora, não tem nenhum problema. O que você vai fazer? Você vai puxar o processo concluso. Você vai puxar o processo concluso, que é o que eu fiz. Aí eu fui estudar o processo, fui ler o processo e eu dei a sentença no processo. Dei a sentença, certeza que uma das partes recorreu, subiu para o tribunal. Subiu o tribunal, mas o meu trabalho estava feito. Então assim, você vai relaxar quando? Você vai relaxar... hoje eu também já não consigo relaxar. Eu também não consigo relaxar hoje. Aliás, como vocês estão vendo aí, eu não sou realmente uma pessoa muito, assim, nesse aspecto, né? Muito tranquila. Né? Eu estou aqui dando a minha aula, às 11h30 da noite, eu acho. Estou aqui trabalhando. Então, assim, não sei se vai ter uma hora que a gente vai relaxar. Talvez. Sei lá, não sei, um dia. Eu estou vendo lá o nosso professor do nosso curso de Direito... Tem o pessoal da turma 6 está aqui comigo, ó. O pessoal da turma 6 está aqui comigo lá do nosso curso de Direito Médio. O pessoal sabe, o nosso professor lá, ele é um cara que assim, ele sabe tudo, mas um pouco de direito médico, advogado do CREMESP, tudo. Ele dá uma aula, eu não sei como é que ele consegue dar tanta aula. Então assim, ele é uma pessoa que simplesmente resolveu, eu não vou, nesse aspecto, relaxar. Eu não vou relaxar. É lógico que de fim de semana a gente dá uma passeada e tal, mas assim, em termos de estudo, em termos de aquisição de conhecimento, em termos de instrução, em termos de progresso na vida, isso aí é, sei lá, eu acho que é para a vida inteira. Enfim, voltando, passei na prova de segunda fase, e quando você passa na prova de segunda fase, isso é oficial, não tem nada aqui, tá? Isso é oficial, todo mundo sabe, todo mundo que já passou por um concurso público sabe disso, e eu já tive a oportunidade de, como juiz, fazer um movimento contrário. Qual é a situação? Quando você vai para uma última fase de concurso, a banca examinadora, ela pretende isso. Eu também falei na aula passada. A banca que está te examinando, ela vai simplesmente atrás de tudo, saber tudo sobre você. Tudo. Como que foi a sua postura estudantil, como que foi a sua postura como estagiário. Todos os juízes com quem eu trabalhei, todos foram consultados sobre como foi a minha postura. Sobre se eu desenvolvia o meu trabalho, se eu era polido no meu trabalho, se eu era educado, se eu era um cara subordinado, se eu tinha respeito, se eu tinha modos, como que eu me vestia, tudo. Então, vê, agora é 11 horas da noite, o que eu fiz? 11 horas da noite, eu coloquei um paletó para te dar aula, tá? Então, assim, eu entendo isso como absolutamente fundamental na nossa carreira, em qualquer área que você vá se desenvolver, em qualquer área, e desde lá eu faço isso. Então, o escritório de advocacia que eu trabalhei desde o primeiro ano da faculdade foi consultado, já disse isso, sobre a minha postura como estagiário. E eu tinha uma postura, eu me permito dizer, eu tinha uma postura excelente. Porque eu sabia onde é que eu queria chegar. Eu queria ser juiz. Bom, passei na prova de segunda fase e quando eu passei para a última fase, a banca então, ela faz de duas formas. Ou você leva um ofício de recomendação a seu respeito, e é ofício, é oficial, é tudo oficial. Você tem um prontuário em que vão ser juntadas todas as suas informações.
todas. Mas na comarca onde eu era magistrado, eu fiquei 9 anos, ó, o pessoal de Biúna tá aí, ó, o pessoal tá aí, o doutor Nivaldo, tá todo mundo aí. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Um juiz, colega nosso, que nasceu lá na cidade, eu era juiz lá, eu fui consultado. Eu fui consultado como que era, eu tive que, a gente faz lá as pesquisas, a lei das forenses e as pesquisas sobre as posturas pessoais, as posturas de vida, né? Porque a gente está recebendo uma pessoa na nossa carreira que vai julgar as outras pessoas. Então veja, isso aqui não tem, é importante que se diga, aqui não tem nenhum elitismo, nada. O tribunal está arregimentando pessoas que vão julgar outras pessoas. Olha a importância disso, a importância de você conhecer o histórico passado de pessoas que vão julgar a vida, a liberdade, o patrimônio e a vida das outras pessoas. Vejam, isso é uma coisa delicadíssima. Então é absolutamente necessário que realmente se faça isso. E de uns tempos para cá, isso tem ficado cada dia melhor. Cada dia melhor. O CNJ tem posturas a respeito de como que se deve fazer essa avaliação, não é? E isso tem sido muito bom, isso é muito bom. Isso garante, sabe o quê? Sabe o que isso garante no final das contas? Isso garante que pessoas como eu, que não tenho pai da área jurídica, não tenho mãe da área jurídica, meu pai colocava calha nessa época, subia em telhado para colocar calha. Isso permite que pessoas como eu, como você aí que está aí me ouvindo, pessoas que não têm um histórico familiar mais avantajado nesse sentido, então quer dizer, não tem ali já um passado em que você possa se apoiar, que a gente tem a mesma oportunidade. A gente tem a mesma oportunidade. A gente fica em pé de igualdade. O concurso é uma coisa seríssima. Seríssima. Eu posso dizer isso tranquilamente. Eu e vários colegas meus do meu concurso, nós somos, e outros tantos que passam em tantos outros concursos, nós que estamos aqui hoje e não temos um passado lá fundado no direito, nós somos a prova de que qualquer pessoa consegue. Eu sou de Osasco, eu sou da Faculdade de Direito de Osasco, eu e o meu irmão. O meu irmão é da turma depois da minha. Meu irmão já é promotor de justiça e eu sou juiz de direito aqui no estado de São Paulo, com muito orgulho. Portanto, instituições seríssimas, concursos seríssimos, e eu como professor, eu incentivo todos os meus alunos, todo mundo que está aqui comigo, todo mundo, se quiser fazer concurso, você só precisa de uma coisa para você passar, estudo, só isso que você vai precisar, você só vai precisar adquirir conteúdo. Pois bem, fui para a terceira fase, na terceira fase a banca pediu o meu passado, pediu as referências a respeito da minha vida, e eu, então, fui ao gabinete desse meu professor e disse para ele: Excelência, o senhor... Então, e gente, olha, outra coisa, é excelência, tá? É excelência. Você vai se dirigir a um desembargador, é excelência. Eu já disse isso na aula passada, o aluno vai se dirigir ao professor, professor, senhor, o advogado é doutor. Existe essa absoluta necessidade, é imperioso isso, essa formalidade, essa liturgia. Isso não significa que uma pessoa é mais que a outra, nada disso. Isso significa apenas que no nosso ramo de atuação as coisas são assim, o tratamento se dá desta forma. Então faça uma imersão no direito, e a imersão no direito se dá também por meio das nomenclaturas jurídicas. E o tratamento é uma delas, né? As formas de tratamento são formas de imersão no direito, de você estar ali no meio dele. A pessoa percebe, se um juiz vai te atender, você é estagiário, se o juiz vai te atender, não chame ele de você, tá? Não chame, eu não estou dizendo isso porque eu sou juiz, não é porque é para você conseguir o seu resultado, tá? Você tem que chegar para o juiz e você tem que falar assim: Excelência, o senhor, por gentileza, poderia me atender? Ou você chega para a secretária: eu poderia ser, por gentileza, atendido pelo magistrado, né? Então, vá de uma forma formal, vá de uma forma serena, uma forma com compostura, com seriedade, com absoluta seriedade, né? Trate aquele momento como um momento importante e você terá abertura para você colocar o seu pedido. Eu tenho certeza que se você se portar de uma maneira adequada, se você fizer o approach de uma maneira adequada, você vai encontrar campo para você colocar a sua ideia. E isso é muito importante.
Para você conseguir o campo, para você conseguir colocar a sua ideia, você precisa adentrar ao campo de uma maneira adequada. E ali no campo você vai então colocar as suas ideias, você vai ter a oportunidade de levar o seu conteúdo. Uma outra hora a gente para falar sobre formas que impedem você de levar o seu conteúdo e não obtém o seu resultado por consequência. Enfim, fui para a terceira fase, cheguei lá, falei para ele, excelência, entrei no gabinete dele, excelência, então como o senhor havia dito em janeiro, eu não sei como que o senhor imaginou que isso pudesse acontecer, eu também não imaginava, eu já nunca imaginei isso na minha vida, que eu fosse para uma terceira fase de concurso público, passar então, imagina, né? Isso era junho, eu tinha me formado por lá durante em janeiro. Bom, ele disse assim para mim, não, as suas informações, então eu disse, agora o que eu quero do senhor é o seguinte, o senhor foi meu professor durante 4 anos e eu quero então agora a sua recomendação como a minha postura estudantil, né? Quero que o senhor informe a banca, né? Eu quero poder contar com a sua com as suas informações a respeito da minha postura estudantil. Diga, por favor, como é que eu fui durante os nossos anos de estudo, os 4 anos de estudo. E ele disse assim para mim, e eu falei, o senhor pode fazer para mim essa carta de recomendação para eu levar até a banca? Ele falou assim, Wendel, isso será feito e eu vou entregar essa carta diretamente à banca. E ele fez realmente essa carta, entregou as minhas recomendações, eu tenho elas até hoje, porque ele me deu uma cópia, e eu tenho de todos os magistrados que me deram, dos procuradores de justiça que me deram, dos promotores de justiça que foram meus professores, dos advogados que foram meus professores, porque eu pedi a todos, todos me deram com cópia, e me deram com cópia, né? E eu guardei isso, eu tenho guardado hoje aqui com muito carinho na minha pasta. E eu fui então para a minha prova lá de terceira fase, exame oral da magistratura, já contei como é que aconteceu no vídeo que eu gravei, no vídeo passado que eu gravei, dá uma chegadinha lá, tá lá no meu canal do YouTube, Responsabilidade Civil na Veia, dá uma olhada lá como é que essa coisa termina na terceira fase, tá lá como é que foi na terceira fase. E eu agora vou dar o nome desse meu caro professor. Então eu outro dia dei uma aula aqui homenageando o meu caro professor Franco Cocuza, desembargador Franco Cocuza, que está homenageado no meu livro sobre responsabilidade civil, lá nos agradecimentos. E hoje com muito orgulho, e eu homenageei o meu professor Hamilton Eliot Ackle, com essa obra maravilhosa, fantástica, que trata aqui temas sobre teoria geral do direito, filosofia do direito, temas de direito civil, uma obra espetacular, uma dissertação de mestrado que eu admiro, tenho aqui comigo e vou guardar e promover a leitura dela para sempre. E como eu disse no início da aula, caro professor Hamilton, essa aula aqui então eu dediquei ao senhor. Se o senhor considerar que a minha formatura pelo senhor, junto com a nossa turma, e que a formatura das pessoas que eu propicio com os conhecimentos que o senhor me passou, se o senhor considerar que tudo isso valeu a pena, que todos os anos de magistratura, até o senhor galgar o eminente cargo de Corregedor-Geral da Justiça, se o senhor considerar que tudo isso realmente foi uma luta válida, e eu tenho certeza que o senhor considera, eu repito o meu post lá, que eu acabei de colocar no Facebook, e digo, se o senhor eventualmente um dia pensar em sair, saiba, eu repito aqui para o senhor, saiba, o Facebook vai perder o maior conhecedor do direito privado nacional que eu já conheci na minha vida. O senhor dizia que era o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, eu me lembro disso durante as aulas, o senhor disse isso durante anos e anos e anos, que o maior jurista brasileiro, o senhor não só do direito privado, o senhor sempre disse que o maior jurista brasileiro de todos os tempos foi Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. O senhor dizia sempre isso lá. Eu digo, o maior conhecedor, o maior jurista no âmbito do direito privado que eu conheci foi o senhor, professor Hamilton Eliot Ackle. Essa aula aqui eu dedico ao senhor e a todos aqueles que estiveram comigo aqui até agora. Até agora eu
Eu não vou nominar agora porque eu seria injusto com algumas pessoas que eu deixaria de falar o nome. Então, homenagem feita, algum tema jurídico tratado aqui ao longo da live. Eu agradeço muito a todos vocês, digo que foi um encontro extremamente prazeroso para mim. Essa live foi para mim fantástica, relembrei momentos espetaculares da minha vida estudantil, da minha vida como concurseiro. Desejo a todos vocês aí uma excelente noite, tá? Obrigado, muito obrigado. Que vocês tenham nas suas profissões, nos seus projetos, a mesma felicidade que eu tive nos meus projetos. Nos meus projetos que eu, graças a Deus, sempre tive sucesso neles, graças a Deus, ao estudo, ao esforço, eu dedico esse mesmo sucesso, eu desejo esse mesmo sucesso a todos vocês. Vou fechando por aqui, porque amanhã a gente tem mais aula, tem mais estudo, tem mais esporte, tem mais vida, tem mais alimentação. Vamos para cima, força e fé, sejam sempre escolhidos, busquem sempre ser escolhidos na vida de vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, brigadão.